Queridos irmãos, agora nós vamos para o vídeo 77, 76, sequência, né? Então, de conformidade com a lei de que a função faz o órgão, quando a mente atua demoradamente sobre determinado setor orgânico e plasma uma configuração doentia, ali também se exerce a opressão mórbida capaz de ajustar o modelo pensado em detrimento de que é definitivo. Quase todos os hipocondríacos mantêm suas vesículas biliares em espasmo, o que lhes retarda as funções normais, tornando-as preguiçosas e com êxtases prolongadas, em consequência, enrijam facilmente pela pressão mórbida constante e aderem ao tecido hepático, ou então facilitam os processos da litíase. Então é verdade mesmo, né? As pessoas hipocondríacas, elas encontram-se totalmente em processo de descontrole, onde elas mantêm suas vesículas biliares em espasmo, o que lhes retarda as funções normais, tornando-as preguiçosas e com estases prolongadas. Olha só para ver como são as coisas. Em nossas comunicações sobre a dor e o sofrimento, explicamos que o morbo acumulado no perispírito durante as encarnações pretéritas é um produto fundamental da mente e da emoção. Quando o espírito desequilibra-se no curso ordeiro da vida psíquica, e como a ordem e a harmonia psíquica só prevalecem sobre a prática das virtudes, como seja o amor, a ternura, a coragem, o otimismo, a bondade, a filantropia ou a renúncia, é evidente que a desordem mental e emotiva, que enseja os prejuízos orgânicos, revelam-se pelo ódio, pessimismo, avareza, medo, ciúme, inveja, melancolia, crueldade ou egoísmo. Tá vendo só? Daí, pois, a necessidade que as campanhas ou cruzadas de esclarecimento sobre o câncer não sejam tão mórbidas e imprudentes, capazes de semear o terror, a angústia, o pânico mental ou o pessimismo insuportável na mente insugestionável da massa comum. Então você observa que a responsabilidade das campanhas, das orientações, é muito grande. Não é só sair dizendo, esse é o mês da campanha do câncer. Não, gente. Tem um trabalho imenso por detrás de tudo isso que nós precisamos analisar. O mecanismo da mente sobre o sistema nervoso endócrino do ser humano é muitíssimo delicado, e o medo é um estado mental que superexcita e eleva a tensão orgânica, motivo porque a perspectiva de choques violentos sob tal condição, o organismo protege-se interferindo nos centros térmicos e até na composição dos hormônios. Daí as quedas de temperatura e palidez mortal e até o eriçamento dos cabelos na criatura quando é vítima de sustos e terrores inesperados. Para você ver quanta coisa acontece num psiquismo desequilibrado, né? O medo de morrer e o medo de ficar doente terminam, paradoxalmente, por afetar o equilíbrio das próprias energias psíquicas que mantêm a harmonia celular do corpo físico, predispondo a criatura para o sofrimento ou vicissitudes prematuras. Então,
o medo, né, de morrer, o medo de ficar doente. E tem pessoas que têm medos, mas tem medo. Tem gente, olha só para ver como são as coisas. Tem gente que não passa próximo ao cemitério, de tanto medo da morte. Eu mesmo já fui um desses, quando mais jovem, não faz muito tempo, né? Mas também, por que eu tinha medo? Primeiro porque no corpo físico eu ainda não tinha adquirido um pouco de conhecimento. E outra, toda vez que eu passava no cemitério, na porta do cemitério, na cidade onde nós morávamos, eu via o cemitério superlotado de gente. E o meu pai, eu pegava e falava assim, nossa pai, o cemitério tá cheio de gente. Ele falou, você tá ficando doido? O cemitério tá vazio. Aí eu não entendia, mas eu vi o cemitério cheio de gente. Meu pai disse que o cemitério estava vazio, então eu acreditava nele e não acreditava em mim. Mas eu não acreditava em mim, mas eu pensava assim, eu não passo mais na porta do cemitério, porque é eu passar, eu vejo lá dentro a coisa cheia. Depois que eu vim a descobrir, né, que o troço chamava-se evidência. É por isso que o temor gerado pelas preocupações excessivas perturba visivelmente o funcionamento do sistema vagosimpático, alterando o compasso e o ritmo energético das funções digestivas. E isso é verdade. Você pode observar que as pessoas assim mais desequilibradas, as funções digestivas dela é mais lenta, né? Não consegue, o sistema digestivo dela não consegue acompanhar o metabolismo, né? Por isso que os médicos recomendam a pessoa almoçar muito bem e na janta substituir a janta por um lanchinho leve, uma bolachinha, um chazinho. Por quê? Porque durante o dia o metabolismo está alterado, então a queima de gordura é mais rápida. À noite, o metabolismo ele é lento, entendeu? E essa lentidão leva a pessoa a uma obesidade. Olha só para você como é que é as coisas. Em consequência, existem aqueles que também se entregam facilmente à imagem mórbida do câncer e que, invertendo o objetivo dos esclarecimentos científicos, passam a alimentar associações de ideias enfermiças geradas pelo medo dos fantasmas dos sarcomas e gliomas expostos nas cruzadas médicas. Olha só você. Então tem pessoas que eles têm esse medo, né, daqueles fantasmas do sarcosma, né, sarcomas, desses termos todos. Então tem pessoas que não podem nem ouvir certos termos que ele já entra em pânico. É muito importante refletir-se que, apesar dessas louváveis campanhas de esclarecimento popular contra o câncer, este recrudesce cada vez mais. Né? Quer dizer, diminui cada vez mais. Então é muito importante, sim. Agora, no próximo capítulo, nós vamos tratar recidiva do câncer. Então, tem o porquê
que ocorre a recidiva, né? Então, no próximo capítulo nós vamos tratar a respeito, mas nós, para encerrar, nós vamos ler uma mensagem aqui, cartão de Natal, é de meio e meio, através de Chico Xavier. É de meio e meio, através de Chico Xavier. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança. Escuta a voz de alguém que te busca, o ninho da própria alma, alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternais que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao colher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola, o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contempla a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergacha o peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que te gemem, consolação aos que gemem, desanimados, e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhes a petição e faz algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega um minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que moram sozinhos sobre ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se te diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprendemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, Cartão de Natal, do Espírito Meimei. Então, nós agradecemos a gentileza dos nossos irmãos, findamos esse vídeo, mas daremos prosseguimento no próximo capítulo. No próximo vídeo nós daremos prosseguimento, onde vai tratar-se sobre motivos da recidiva do câncer, né? Por que existe a recidiva, não é verdade?
Porque veja bem, tem pessoas que depois de um longo tratamento, o médico leva ao conhecimento do paciente que, enfim, ele superou aquela fase. Acabou o câncer, não tem mais câncer. E ele volta para casa, todo feliz, né? Só que depois de 6 meses, ele sente uma dorzinha assim em determinada região do corpo e ele volta ao médico. Não um oncologista, ele volta num clínico geral. Aí é submetido a alguns exames, o clínico geral já o encaminha para um oncologista. E ele fica ali meio que na dúvida, né, coitado? Aí ele dá pergunta pro médico assim: o senhor pode me adiantar alguma coisa, doutor? Olha só, a curiosidade. O senhor pode me adiantar alguma coisa? Será que meu câncer voltou? Aí o médico, como tem bom senso, né? Ele diz assim: olha, eu vou te encaminhar, eu estou te encaminhando para o especialista justamente para que ele te informe. Então, o que ele tiver que dizer, o que tiver que ser dito, ele é quem vai dizer. Ah, não, doutor, então tá, muito obrigado, desculpa, viu? Tem que pedir desculpa mesmo, né? Porque ele tá com a cara ele rachado igual uma taquara. Então, depois de 6 meses já curado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, volta o câncer de novo. Por que será que volta o câncer? Nós vamos saber no próximo vídeo, tá bom?